Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Mais uma vez estamos juntos e damos graças a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam a Bíblia conosco a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para a Elza Rodrigues, que está parabenizando a neta Sofia. Está hoje completando mais um ano de vida. Parabéns, Sofia. Um alô especial para Simonete Costa, também Francisco Xavier, Andréia Alves, Hilda Pereira, também Ilceia Correia dos Santos Victor, Dilza Flora, Roseli Francisco dos Santos, Nadir Cabral, Genilda Sandre, Eleonor Barbosa Mena Borges, Terezinha Passos, Eduardo e Janete Villa-Lobos e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês, iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por nos conceder mais um dia de vida e também estes momentos que iremos agora estudar a Tua Palavra. Uma vez mais, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dê entendimento, nos ajude a crermos e aceitarmos a Tua Palavra assim como ela é e colocarmos em prática em nossa vida. Pedimos que abençoe a todos aqueles que estudam conosco, cada um tem sua necessidade, seu problema, sofrimento, dor, Tu sabes, conheces cada um, que Tu estejas presente, animando-os, fortalecendo-os e também, se for a Tua vontade, dando as bênçãos que estão pedindo a Ti. Abençoe Sofia, que completa hoje mais um ano de vida. Também queiras abençoar todos os demais que nós aqui citamos e que pedem orações. Tu conheces as necessidades que cada um tem e também a sinceridade do coração. Dê vitórias, conforme for a tua santa vontade. Em nome de Jesus. Amém. O estudo que nós estamos fazendo esta semana, nós estamos procurando conhecer na Bíblia fundamentos proféticos. Esses fundamentos, nós sabemos que é um único fundamento, que é Deus. Deus é o dono da profecia. Deus é o único que conhece o fim desde o princípio. É Ele quem nos revelou em Sua palavra os acontecimentos que se dariam e que ainda irão acontecer nos últimos dias da história deste mundo. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o fundamento. E ontem, no estudo que fizemos, falamos a respeito do profeta Isaías, que depois que foi tocado por uma brasa viva do altar, ele se colocou à disposição para ser usado por Deus, para ir e pregar e falar desse Deus que nós conhecemos. E sabemos que o profeta Isaías, ele não foi também como os demais profetas aceito em sua própria terra, inclusive depois de alguns anos de ministério, ele foi cerrado ao meio. Imagine, irmãos, dar a vida, morrer vivo, cerrado ao meio, e naquela época era serra que não é como nós conhecemos hoje, serras elétricas que cortam rápido, era coisa que era muito terrível e doloroso, cortar uma pessoa com uma serra. Assim foi a morte do profeta Isaías, mas ele profetizou tudo aquilo que Deus ordenou que fosse profetizado a respeito do povo de Israel se voltar para Deus. É por isso que o povo rejeitava os profetas, porque eles pregavam o arrependimento, a volta para Deus. E hoje também, irmãos, quando nós, na igreja, pregamos a respeito de arrependimento, falamos sobre o pecado, as pessoas não querem ouvir, as pessoas querem continuar vivendo como elas estão vivendo. Vão à igreja, participam das programações, mas fora da igreja levam uma vida completamente sem Deus. Uma vida completamente de acordo com a sua vontade, a vontade da pessoa. E então, se começarmos a pregar o arrependimento, a volta para Deus, o abandono do pecado, as pessoas, elas param de ir à igreja, param de ouvir os canais que pregam o arrependimento. Então nós precisamos pedir a Deus que o Espírito Santo toque em nossa mente, em nosso coração e nos ajude a estarmos em comunhão com Deus cada dia em nossa vida. O profeta Isaías, ele viu querubins, e esses querubins tinham 6 asas, e então nós já encontramos registrado na Bíblia, desde lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso, Deus colocou ali, na entrada do Jardim do Éden, 2 querubins com espada inflamante. E estes querubins era para proteger
que o ser humano não tivesse acesso à árvore da vida e comesse do fruto da árvore da vida, depois de haver pecado, e vivesse eternamente como pecadores. O salário do pecado é a morte. Adão e Eva, eles iriam morrer, e eles morreram. Depois de quase 1000 anos de vida, morreram. E assim a humanidade toda, a partir de Adão e Eva, do pecado, começaram a morrer. Inclusive, Abel foi assassinado pelo seu próprio irmão Caim. A morte que chegou ali a Adão e Eva, logo no início da povoação deste mundo. Nós lemos aqui, irmãos, em Gênesis capítulo 3, 21 a 24. Gênesis 3, 21 a 24 diz assim: E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado, e depois de expulsá-los colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Logo no início da criação do mundo, logo depois que entrou o pecado, então Deus matou um cordeiro, e desde então começou a morte de cordeiros de sacrifícios, apontando para Jesus que haveria de vir, que seria o Cordeiro de Deus. E se passaram 4.000 anos, desde a entrada do pecado até que Jesus veio, foram 4.000 anos de sacrifícios de cordeiros, apontando para o Messias que haveria de vir, o Cordeiro de Deus. E então, deste cordeiro que foi morto, lá no Jardim do Éden, Deus fez peles, vestes de peles desse animal, para que Adão e Eva ficassem protegidos das intempéries do tempo. Antes do pecado, o clima era um clima bom de se viver, não era quente nem era frio, era um clima agradável, mas depois da entrada do pecado, começou a mudar o clima. Não houve mais aquele clima do Jardim do Éden antes do pecado. E por isso Deus fez então vestes com peles de animal para Adão e Eva, para que essa pele fosse resistente e durasse bastante tempo. E Adão e Eva então passaram a cultivar a terra, que eles agora tinham que ganhar a sua própria sobrevivência. E então, para que Adão e Eva não entrassem novamente no Jardim do Éden e comessem daquele fruto da vida e vivessem eternamente em pecado, Deus então coloca ali 2 querubins e coloca a espada inflamante, e eles não poderiam se aproximar da árvore da vida e comer daquele fruto após o pecado. É-nos dito na Bíblia que o Jardim do Éden ele permaneceu ali por muito tempo, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 4 e no verso 16, assim nos diz a palavra de Deus: Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Então, ainda existia o Éden. Como nós sabemos, o Jardim do Éden, depois de um tempo, ele foi retirado da terra, isso antes do dilúvio, e quando nós estivermos no novo céu e na nova terra, este Éden ele vai ser restaurado, e nós conheceremos o Éden. Ali haverá a árvore da ciência do bem e do mal. Nós iremos comer a árvore da ciência do bem e do mal, não, a árvore da vida. E nós iremos comer deste fruto para vivermos eternamente, do fruto da árvore da vida. E como nós temos dito, nós marcamos um encontro com todos vocês embaixo da árvore da vida quando estivermos nos céus. Lá nós vamos nos conhecer. Hoje nós nos conhecemos somente através da voz, através de mensagens que vocês escrevem, mas no céu nós iremos nos conhecer pessoalmente e estaremos lá, embaixo da árvore da vida. Nós sabemos que o Espírito de profecia nos diz que a porta do paraíso, guardada pelos querubins, revelava-se a glória divina. Adão e seus filhos iam ali para adorar a Deus. Ali renovaram seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão os havia banido do Éden. No entanto,
na restauração final de todas as coisas, quando houver novo céu e nova terra, conforme está em Apocalipse 21, verso 1, o Éden será restabelecido, mais gloriosamente adornado do que no princípio. Está escrito no livro Patriarcas e Profetas, na página 38. Nós encontramos essa citação. Mas a Bíblia, ela sempre fala que os querubins, eles estão associados à presença de Deus. Nós encontramos aqui em 1 Crônicas, capítulo 13, e no verso 6, 1 Crônicas, capítulo 13, e no verso 6 diz assim: Davi e todo Israel foram a Baalá de Judá, também chamada de Kiriat Jearim, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor, que está entronizado entre os querubins. Deus, quando deu ordem para que Moisés construísse um tabernáculo, e também os utensílios que tinham ali, inclusive a arca do concerto, em cima dessa arca havia ali 2 querubins, cobrindo o rosto com 2 asas e as outras 2 asas, uma tocando a ponta da outra asa do anjo. Eles cobriam ali a arca do concerto, porque ali estava a presença de Deus, ali era a Shekinah, onde Deus se manifestava. Então os querubins na Bíblia estão sempre relacionados com a presença de Deus. Temos também em Salmos 80, e no verso 1, nos diz assim: Ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor. Mais uma vez, relacionado aqui na Bíblia, a presença de Deus com os querubins. Eles estão sempre na presença do Senhor. Também nós lemos ainda em Isaías, capítulo 37, e no verso 16, nos diz assim: Ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Então, a Bíblia, ela confirma que a presença de Deus está relacionada também com querubins, que estão sempre guardando, protegendo, estão ali prontos para servir. Inclusive, Lúcifer, antes de pecar, antes de ter no seu coração o desejo de estar acima do trono de Deus, de cobiçar o trono de Deus, ele era um querubim cobridor. A Bíblia nos diz, a posição dele era uma posição elevada nos céus, mas ele não ficou satisfeito, ele queria ainda estar acima de Deus. Então, sempre que nós vemos aqui querubins citados na Bíblia, estão relacionados ou associados à presença de Deus, especialmente ao trono de Deus. Onde Deus está? No seu trono. Ali está a presença também dos querubins. Nós queremos agradecer a Deus, porque a sua palavra, ela vai nos mostrando, nos esclarecendo e nos ajudando a entender o porquê dessas coisas são citadas na Bíblia, porque elas se relacionam sempre aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fará por cada ser humano. E o desejo de Deus é que nós estejamos com Ele muito em breve nos céus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude na nossa caminhada espiritual, nos dê um bom dia, retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, e queremos lembrar a todos, Jesus, ele disse: examine as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.